Ontem teve mais uma audiência para definir se os suspeitos do envolvimento na morte daquela jovem Zarahá, assassinada em fevereiro em Foz do Iguaçu este ano, vão à júri popular. O João Maroc tentou falar com a gente agora há pouco, não conseguimos, mas já restabelecemos seu contato. João, já está nos ouvindo, pode trazer os detalhes então, desta situação que repercute ali na fronteira. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma etapa de todo esse processo que agora está no processo de instrução que a gente fala, onde os acusados eles sentam em frente ao juiz, sentam com o Ministério Público apresenta algumas provas e no final desse processo a gente vai ter ali a decisão se esses dois acusados eles irão a júri popular ou não. Nessa etapa do processo agora, o Ministério Público apresentou mais algumas provas para o juiz de instrução. Dentro dessas provas estão algumas mensagens que foram enviadas pela Pamela, que é uma das acusadas, juntamente com o Bruno, esse casal que está sendo acusado aí de ser o responsável pela morte da jovem Zarahá. O Ministério Público apresentou algumas mensagens que ela teria mandado para algumas pessoas. Inclusive, ela diz ali que pagaria com gosto, sobre esse crime que ela teria cometido. Ela também chegou até a ironizar toda a situação, falando que a Zarahá não teria nem sofrido com a violência, porque já no primeiro tiro que ela teria recebido, ela já havia morrido. Então são mensagens bastante fortes, que chocam ainda mais. O caso por si só choca. A gente relembra, a Zarahá foi encontrada num carro, dentro do próprio carro, que estava abandonado em uma área rural ali de Foz do Iguaçu. O corpo dela estava amarrado com as marcas de disparo de arma de fogo e dentro do porta-malas desse carro. Então por si só já é um caso que chama muita atenção, que mobilizou o pessoal da fronteira e que agora está indo para os seus passos finais. A gente conversou com o advogado que está trabalhando como assistente de acusação nesse caso, representando no caso a família da Zarahá, e ele falou um pouquinho mais sobre o que foi falado durante essa audiência, inclusive uma atualização sobre aqueles pertences da jovem que também foram roubados após o crime. A gente acompanha agora. Nessa terça-feira, nós participamos da audiência de instrução, onde os interrogatórios dos réus foram conduzidos, e apenas o réu Bruno optou por se manifestar. Um interrogatório, uma fala cheia de contradições, o que só evidencia a hipótese da denúncia de que sim, participou junto com a acusada Pamela, que fatalmente tirou a vida da jovem Zarahá. Com relação aos próximos passos, agora o processo segue para a fase final de apresentação de alegações finais e em seguida virá a decisão, que nós temos convicção que será uma decisão de pronúncia, que submeterá os dois acusados, os dois réus, ao plenário do Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu, onde a justiça será feita. Então, Valdinei, como eu havia dito anteriormente, a gente já passou por diversas fases desse processo. Já teve a fase do inquérito policial, que já foi entregue, tivemos a fase da denúncia feita pelo Ministério Público, agora a gente está nessa fase de instrução. Ao final dela, o juiz vai decidir se pronuncia ou impronuncia os acusados. Se ele decidir pela pronúncia, esses acusados se tornam réus e serão julgados pelo júri popular lá em Foz do Iguaçu. A gente vai continuar acompanhando todo esse caso que trouxe muita repercussão, um caso de extrema violência aqui na fronteira de Foz do Iguaçu, e a gente espera pelos próximos detalhes que devem sair em breve. A gente já deve saber em breve se a Pamela e o Bruno irão ser julgados em júri popular acusados da morte da jovem Zarahá. Valdinei. Obrigado, João. Por enquanto